Apesar dos defeitos de Luís XVI, era preferível a manutenção da monarquia do que a democracia igualitarista moderna e maçônica. Isto é, a tirania das massas. Sim, essas mulheres têm o mesmo poder de voto que o seu. E isso é democracia. Sabemos que as pessoas são naturalmente desiguais. A maioria, isto é, as massas, são analfabetos funcionais, não possuem senso crítico, são guiadas pela inveja e votam apenas no político mais populista, o mais demagogo, o parasita mais repugnante. Enquanto a minoria, isto é, as elites naturais, são dotadas de virtude, inteligência, autocontrole, alta cultura, moral cristã e coerente, bom senso crítico e um locus bem desenvolvido, isto é, uma boa lógica. E a situação é no mínimo deprimente quando essa elite natural, ao qual possui uma lógica bem desenvolvida, bom senso crítico e sabe argumentar coerentemente, além do mais que possui uma moral cristã e, claro, coerente, que é raro hoje em dia, tem o mesmo poder de voto, isto é, o mesmo poder de escolher o bandido que vai ficar no poder por uns 4 anos, talvez consiga se eleger depois, que, que sempre são eleitos pelas massas, ao qual são iletradas, isto é, analfabetas funcionais, não entendem de lógica básica, possuem o mesmo senso crítico de uma porta e sempre votam no político mais populista, demagogo e corrupto. A democracia é a aplicação no ideal utópico da igualdade em seres iguais por natureza. Além da democracia ser uma ideia antinatural e anticristã, ela também não funciona, pois, inevitavelmente, a democracia leva à tirania ditatorial de um único homem. Pois, já que os seres humanos são desiguais, o indivíduo que é mais igualmente demagogo e mais igualmente populista, ele conseguirá ser eleito pelas massas, e essas massas irão alçá-lo ao poder absoluto, tornando este indivíduo o Führer. Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. A democracia, sendo um sistema em que o indivíduo A e o indivíduo B se unem para espoliar o indivíduo C, ela tem como fundamento a inveja. Sentimento esse que existe desde quando Adão e Eva cometeram o pecado original. Porém, ao invés dele ser desincentivado e condenado como sentimento ruim e pecaminoso, ele é incentivado pela democracia. Como diz São Pedro, capítulo 2, versículo 1, portanto, rejeitem toda maldade, toda maneira, todas as formas de hipocrisia e inveja e toda difamação. Porém, o que a democracia faz é o oposto. Ela abraça a maldade quando trata todas as religiões como iguais e diz que todas as religiões vão levar à salvação, isto é, tolerar o pecado e relativizar a moral. Ela não só abraça a hipocrisia, ela vive de hipocrisia. Ela se finge a protetora da liberdade, a grande defensora dos indivíduos, mas na verdade ela escraviza pela tirania da maioria, alimentada pela inveja, rancor e ressentimento das massas. E claro, interesses ocultos. E a democracia se sustenta na inveja, pois o homem massificado defende a taxação dos indivíduos mais ricos que ele, isto é, qualquer um que possua mais capital que ele, mas ele é veementemente contra a taxação dele mesmo e dos indivíduos que possuam menos capital que ele. Esse é o sentimento mais venenoso que existe na humanidade, a inveja. Muito se diz que no estado secular laicista, nenhuma religião é beneficiada e todas são vistas como iguais pelo Leviatã, mas isso é uma grande mentira. O estado secular laicista segue uma religião chamada de positivismo, mas também pode ser chamada de ateísmo. Não existe uma diferença muito grande entre as duas. Essa religião acredita que a ciência e apenas a razão é Deus, e que o Deus metafísico, o Deus criador de tudo que conhecemos ou não conhecemos, o Deus que criou material e imaterial, o visível e invisível, tudo em 6 dias, e no 7º dia descansou. O Deus que criou o ser humano apenas por amor, esse Deus
O único Deus existente, Cristo, Rei, foi substituído pela ciência. E isso é positivismo. A religião a qual não apenas as democracias modernas seculares laicistas, mas também todos os estados modernos seculares laicistas seguem com rigor. A religião que coloca a razão do homem acima da razão de Deus, e troca as sagradas escrituras pelos livros do Augusto Comte, troca a sagrada tradição por Rousseau, troca o sagrado magistério, a santa sé, pelo mal, o mundanismo que corrompe a alma do homem. Contudo, eu afirmo, o Estado moderno secular laicista, democrático ou não, é a meretriz do diabo. No entanto, todo cristão coerente deve negar tal aberração satânica, sabendo do que é democracia, e mesmo assim, o católico que ainda insiste em defender a democracia, bom, vocês têm pecado mortal, pois o Papa Beato Pio IX deixa bem claro nas Syllabus Errorum, no erro 22, o princípio do povo como fonte primária do poder é um princípio verdadeiro. O que ele diz sobre isso? Condenado. Você que ainda insiste em defender a democracia, mesmo depois de saber de tudo isso, tudo bem, pode continuar defendendo a democracia à vontade, mas não se refira jamais como católico, e muito menos como cristão, pois isso você não é. Você não é de forma alguma um servo de Deus, mas sim verdadeiramente um servo do mundo. Segundo o economista e filósofo Hans Hermann Hoppe, as pessoas nascem com uma alta preferência temporal, no caso a infância. À medida que elas vão crescendo, a preferência temporal vai diminuindo, até que os indivíduos se tornam de baixa preferência temporal, ou seja, preferindo tomar ações de longo prazo do que ações de curto prazo, que lhes dão satisfação. Mas a democracia distorce esses incentivos, quando obriga os indivíduos a pagar impostos para sustentar uma máquina estatal anticristã e antinatural, ao qual tem como objetivo principal a reeleição ou eleição adquirida por meio do espólio máximo da propriedade privada dos indivíduos. Sabe-se que o Estado imprime moeda para custear os seus ministérios, os seus programas sociais e as suas estatais. Porém, essa impressão de moedas leva a um alto custo, que é a desvalorização da moeda e, consequentemente, o encarecimento dos serviços e bens de consumo. E por consequência de tais ações estatais, o indivíduo toma ação mais racional para o tal cenário, que é gastar mais no curto prazo do que no longo prazo, pois ele sabe que a moeda está desvalorizando e ele está ficando cada vez mais pobre. Como ele não conhece o Bitcoin ou não tem meios para conseguir Bitcoins, isto é, transformar o dinheiro fiat em Bitcoin, então a ação mais racional no momento é gastar dinheiro no curto prazo, pois se ele guarda esse dinheiro para o longo prazo, o dinheiro vai valer menos e ele vai ter ficado mais pobre. Ou seja, a ação do Estado em imprimir dinheiro, o que a gente vê é o Estado conseguindo custear os ministérios, os programas sociais, estatais e toda a sua mamata, mas o que a gente não vê, ou a gente consegue ver, mas não à primeira vista, não a olhos nus, do ponto de vista econômico, é um indivíduo se tornando uma eterna criança. E além do mais, esses impostos fazem com que o indivíduo se torne menos caridoso, pois a caridade cristã vem do desejo do indivíduo de ajudar uma ou mais vidas. Mas essa definição se torna distorcida quando ela não é feita de forma voluntária, mas sim de forma coercitiva. Quando o Estado usa o argumento "eu sei mais do que você no que fazer com esse dinheiro", então ele se torna uma ação coercitiva e não caridosa. Já que o Estado já estaria supostamente fazendo essa caridade que o indivíduo faria se ele tivesse esse dinheiro, então o indivíduo não doa dinheiro para caridade e nem para quem está precisando. Pois, ora, se o Estado supostamente já está fazendo isso, então por que ajudar? Horas, o burocrata já está administrando seu dinheiro. O indivíduo é incentivado a não ajudar as pessoas, não ajudar os seus irmãos, não ajudar nenhum outro indivíduo ao qual está passando necessidades, ao qual está precisando de qualquer coisa. Ele é incentivado a não fazer nada, pois o burocrata já faz isso por ele. Horas, imagine só, você trabalha 6 dias por semana e descansa apenas no domingo, tendo que trabalhar segundo as restrições da CLT, aí chega o Estado e rouba grande parte de seu dinheiro via impostos e encargos trabalhistas. E o Estado te proíbe de não pagar esse dinheiro, senão tu vai preso. Horas, imposto é roubo. Se não fosse roubo, chamaria de voluntário. E é essa a relação entre o Estado
O Estado moderno dos tempos atuais, o Estado ao qual promove toda a sodomia e degeneração, ao qual promove o ateísmo, ao qual promove a corrupção moral do indivíduo e também que promove a mentalidade infantil em um homem adulto, uma mulher adulta, ao qual promove uma mentalidade infantil no indivíduo. Esse é o Estado ao qual a maioria das pessoas defendem. Mas elas não enxergam isso. Enquanto elas dizem, defendo a liberdade ou defendo a democracia, elas não enxergam que é uma contradição defender a liberdade e ao mesmo tempo defender a democracia. Como que pode ser chamado de liberdade a noção de que uma massa analfabeta, iletrada e ausente de qualquer virtude ao qual são dotadas as elites naturais? Essas pessoas têm o poder de espoliar a sua propriedade privada de forma indireta. Elas têm o poder de pegar a sua riqueza material e levá-la para esse grupo de pessoas de massa. Essas pessoas votam em um político ao qual possui discursos populistas de redistribuição de renda, uma forma bonita de dizer roubo de propriedade privada, de suposta justiça social, que na prática é privilegiando certos grupos sociais ao qual são favoráveis a esse político. Esse bandido pode dizer: quero acabar com a pobreza, quero acabar com a fome, quero gerar empregos, mas na prática o que eles fazem? Eles dão privilégios a empresários aliados deles, eles dão isenção de impostos para esses mesmos empresários aliados deles, eles redistribuem renda. Uma forma bonita de dizer espólio da propriedade privada, tirar dinheiro de quem produz para dar para quem não produz, isto é, pegar grande parte do salário do trabalhador da classe média para dar para os pobres que não produzem nada, que são analfabetos, são ignorantes e não possuem nenhuma moralidade. Isso me refiro à maioria, claro, obviamente. É sempre bom ressaltar. Se ele tem conseguiu subir a uma qualidade de vida maior, isto é, classe média baixa, ou até classe média mesmo, ele será ensinado a ter vergonha de não ser pobre, ele será ensinado a defender o Estado, a defender ações do Estado ao qual tiram dinheiro de pessoas que produzem para pessoas improdutivas, isto é, redistribuição de renda, espólio. Eles são incentivados a isto, são ensinados um monte de aberração progressista e, resultado, o sujeito cresce sem nenhuma moralidade, ele cresce acreditando que o Estado é a solução para tudo e, pior, ele ainda acredita que esse modelo funciona. Que o modelo é o qual ele passou a vida inteira a ser ensinado: o Estado é bom, os pobres precisam do dinheiro da classe média, então nós devemos pegar o dinheiro da classe média e dar para os pobres devem depender do Estado via Bolsa Família, via programas sociais, Minha Casa Minha Vida. Então ele cresce com essa mentalidade coletivista, essa mentalidade de pobre. Ele não busca agir de forma individual, priorizando o lucro. Pois claro, ele foi ensinado a demonizar o lucro. Ele foi ensinado que o lucro é roubo, exploração, essas merdas marxistas. E resultado, nessa geração ou na próxima, ele desce a classe pobre. E mesmo se ele não descer a classe pobre, ele votará nos políticos de esquerda que tornam as pessoas cada vez mais pobres. E mesmo se, sei lá, por algum milagre ele não vira um esquerdista degenerado, ele vota em político de direita. Geralmente vai ser neocon, um conservador fajuto aí que vai falar: vamos acabar com a corrupção, livre mercado, tanã. Mas no final das contas, o que ele vai fazer? Acaba com uns 2 impostos ali que não fazem tanta diferença, privatiza mais 5 empresas. Ah, eu prometi tal coisa na campanha? Não vou fazer. Pronto, volta aos mesmos vagabundos que tornaram essa grande massa no que são hoje. Nós sabemos que a democracia é esse lixo infernal, mas o que deve servir como alternativa a essa praga? Na realidade vos digo, alternativas, pois não é tão simples quanto o sistema X ou o sistema Y. Alternativas. Claro, na minha visão, o ideal seria o Estado não existir. Seria o anarcocapitalismo. Inúmeras comunidades voluntárias pelo mundo, ao qual existem pessoas que seguem a própria regra, a regra que funciona, a regra transcendental na lei natural dos homens, isto é, a lei de Deus, é o que funciona, o que sempre gerou prosperidade em toda a humanidade. E quando essas famílias, nessas comunidades voluntárias, essas ao qual seguem a religião cristã, elas vão prosperar materialmente e espiritualmente. Assim, quando elas morrem, elas provavelmente ou vão para o purgatório ou vão para o céu. Dificilmente no inferno. O que raramente acontece na democracia. Sabemos que não vivemos no anarcocapitalismo.
Porém, para quem é cético quanto ao ancapismo, claro, eu sei que existe esse tipo de pessoa. Provavelmente meus argumentos do presente não irão convencer todo mundo. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre isso. Então, irei apresentar outras alternativas de forma de governança, menos piores que a democracia. Eu não acredito que sejam tão boas quanto o sistema de governança descentralizado, isto é, anarcocapitalismo, mas eu acredito que são menos piores que a democracia. Nesse vídeo eu falarei bem superficialmente do sistema de governança, pois o vídeo está ficando bem longo. Então, dizendo de forma superficial, eu pretendo fazer um vídeo depois sobre isso, mas de forma superficial. A pior forma de governança é o totalitarismo socialista ateu. Por exemplo, fascismo da Itália. Não precisa ser necessariamente ateu. Pagão também já entra aí. O fascismo da Itália, nacionalsocialismo da Alemanha de Hitler e o marxismo-leninismo da União Soviética. Claro, tem muitos outros exemplos, mas não quero tornar esse vídeo maior do que já está. Acima do totalitarismo socialista que eu acabei de falar, eu ponho em cima o regime que a gente está falando sobre esse vídeo. A democracia moderna secular laicista. Os motivos estão no vídeo. Vocês já viram quais são. E esses são os dois piores sistemas de governança. Mas agora eu falarei das duas melhores formas de governança na minha opinião. Em primeiro lugar, o anarcocapitalismo, eu já expliquei o porquê. E em segundo lugar, vem a monarquia tradicional e hereditária, ao qual não segue nenhuma convenção do homem, mas sim algo que vem do divino, isto é, a lei natural. Me refiro à lei de Deus. Bom, vocês podem estar meio confusos com a lista de formas de governança que eu falei, mas a intenção foi essa, ser superficial, pois eu não queria alongar muito mais o vídeo. Então, para evitar um aumento desnecessário e fuga do tema neste vídeo, eu falarei disso em outro vídeo. Eu agradeço a todos por terem assistido até aqui, que Deus abençoe vocês e falou, até a próxima. Taxation is a form of theft. Free markets and free trade.